Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode melhorar o aprendizado de qualquer matéria e de brinde nunca mais sofrer com aquele velho problema de esquecer a matéria poucos dias depois de estudar. Então, se você já curtiu essa ideia, já deixa o seu like aí e se inscreve aqui no canal e vamos nessa! Fala vestibulando, aqui é o Guilherme Tavares e nesse vídeo eu quero falar especialmente com você que estuda, se esforça bastante com foco, determinação, faz vários exercícios, mas sente que depois ali de alguns dias ou semanas você já esqueceu de muita coisa do que estudou e você fica pensando, pô, se eu estou esquecendo muito rápido, como é que eu vou fazer a prova, como é que eu vou chegar lá sabendo bem as matérias, se eu estou esquecendo boa parte. E para te explicar como funciona isso, como você pode melhorar isso, esse seu processo de aprendizagem, e para não esquecer mais, eu vou te contar como funciona o ciclo da aprendizagem, que é como a gente aprende alguma coisa melhor. E o primeiro passo é quando a gente recebe a informação. A gente recebe a informação geralmente através de alguma aula, certo? Então esse é o momento de entender aquele conteúdo, não é o momento de aprender. Então, na verdade, a função da aula é nos expor o conhecimento. E quando a gente chega em casa para estudar, esse é o segundo passo do ciclo da aprendizagem, que é quando a gente vai fazer o estudo solitário, que é quando a gente vai ler o livro efetivamente e fazer as questões. Entretanto, até aí muitas pessoas fazem, mas o que a gente não pode fazer é o estudo passivo, ou seja, você ler o livro apenas, às vezes grifar algumas coisas e você achar que isso é suficiente, porque aí você continua só entendendo. Até tem um ditado que eu comentei em outro vídeo que quem vê esquece. Então, um princípio muito importante é você estudar ativamente. E como você vai fazer isso? Escrever é aprender. Quando você escreve, você aprende muito mais. Então, você tem que começar a produzir o seu próprio material. E como é que você vai fazer isso? Através de resumos, que foi o que eu comentei num outro vídeo que ficou muito legal, recomendo que você assista, vai passar aqui em cima. E como que você vai fazer? Você vai sintetizar aquilo que você leu em pequenos trechos, como se você estivesse ensinando aquilo para alguém, certo? De uma maneira bem simples, focando apenas no essencial. Fazendo isso, você ativa melhor esse processo de aprendizagem. E outro ponto importante para a memorização, sempre revisar aquilo. Como, por exemplo, eu vou citar aqui um caso que você estudou Grécia na semana passada e você vai avançar agora para Roma. Então, uma coisa muito boa de você fazer antes de você iniciar o estudo de Roma é você reler o seu resumo de Grécia. E se você seguiu bem o passo a passo que eu falei no outro vídeo, de fazer o seu resumo, você tem ali todas as informações principais ali que você colocou no seu resumo e você vai ler isso de uma maneira bem rápida, porque ele é enxuto e você vai estabelecer melhor a causa e efeito entre esses dois assuntos, o que vai favorecer muito mais o seu estudo em Roma agora, porque lembrando que uma coisa sempre acontece como causa e consequência de outra, certo? Então estabelecer essa relação de causa e consequência é muito importante, até porque entre a própria matéria também, acontecimentos, por exemplo, dentro da própria história de Roma, você relaciona entre eles e você vai gerar esse processo de fixação muito melhor. E da mesma maneira, na semana seguinte, vamos supor que você vai estudar Idade Média, antes de começar a Idade Média, você vai reler o seu resumo de Grécia e o de Roma também e estabelecer causas e efeitos. Isso não serve só para a história, tá? Serve para qualquer matéria. E agora, outro ponto até quando eu vou fazer isso? Eu recomendo que você faça isso até 5 semanas, ou seja, quando você tiver, sempre ler 5 resumos de uma matéria. Então vai chegar um momento que você não vai mais ler o de Grécia. Mas, por exemplo, você pode separar algum dia ali especialzinho e vou reler todos esses resumos rapidinho, porque, pessoal, é muito rápido. Se você fizer da maneira que eu falei, é muito rápido e vai valer muito a pena. E lembrando que você pode complementar
complementar esses seus resumos com informações que você tira fazendo as provas antigas. Eu recomendo que você veja aqui a importância de fazer as provas antigas, que vai te ajudar bastante também a cada vez lapidar melhor esse seu resumo, ou seja, só deixar o essencial e acrescentar às vezes alguma informação que você pegou numa prova que vai fazer diferença, alguma coisa que não estava no livro ali, você coloca ali, vai ajudar bastante. O terceiro ponto nesse ciclo de aprendizagem é uma coisa que muitos negligenciam e é muito importante. Que, beleza, você já entendeu a matéria, agora você aprendeu a matéria, está sempre revisando a matéria, mas o processo de fixação, ele ocorre justamente quando você dorme. Então, eu recomendo que você comece a prezar melhor pelo sono, porque o período noturno de sono é quando o cérebro decide quais informações do seu dia ele vai guardar e quais ele vai jogar fora. E é por isso que a gente esquece muitas coisas e lembra de várias outras coisas. Quando você faz esse processo de escrever o seu próprio material, dessa maneira que eu ensinei, o seu cérebro ele começa a entender que aquilo é importante. Porque, como eu falei, escrever é aprender. E quando você começa a fazer esse processo cíclico de revisões diárias, ele entende que isso é muito importante. Então, no processo de sono, ele vai fazer questão de armazenar essas informações preciosas e por isso que você não vai mais esquecer elas. Você vai manter. Uma coisa bem interessante é que até hoje eu lembro de muita coisa da época do vestibular, apesar de já ter passado um tempo considerável, eu consigo relembrar exatamente por ter feito essas coisas, tá certo? E um bônus que você recebe por fazer tudo isso que eu te falei é o seguinte, você começa a ter cada dia mais motivação. Por quê? Porque você começa a perceber que você está lembrando bastante, enquanto que o outro aluno que apenas está estudando normal, sem fazer isso, ele começa a receber desmotivação por sempre estar esquecendo a matéria. Então, sua motivação vai lá em cima, a sua confiança vai lá em cima, porque você percebe que você está melhorando a cada dia mais, você está conseguindo lembrar de mais coisas e lembrar do essencial, então isso é muito importante. E claro, depois no final do ano você vai ter um conhecimento muito bom e uma maneira muito rápida de rever todos os seus conteúdos. E não só no final do ano, quando você quiser, você pode rever e esse processo vai ajudar muito você a fixar o conteúdo, tá certo? Então, eu quero pedir aí que você deixe nos comentários aí mais problemas que você vinha enfrentando aí e também se esse vídeo foi relevante para você, eu quero que você compartilhe com um amigo seu aí, me ajuda a crescer o canal e é isso aí, já se inscreve aí também para não perder mais vídeos como esse, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima!